Seja bem-vindo a essa série O Princípio Inteligente das Plantas. Hoje, na lição 115, eu vou falar as plantas e as transmutações dos elementos químicos. Nós sabemos do mestre Lavoisier que ele diz: nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O Lavoisier que chama a atenção disso. Os elementos químicos alteram em diferentes combinações, mas não transmuta-se. Isso é a informação que a química nos dá. A descoberta da radioatividade, ou cerca de 20 elementos, podia passar a ser diferente, não obedecendo à lei da conservação da matéria. Então, na radioatividade, nós vamos ver que isso acontece. Acontece diferente. Por exemplo, o rádio, que é um elemento radioativo, desintegra-se em eletricidade, luz, calor e vários elementos, como o chumbo, o hélio e outros elementos. Então ele pode mudar, fazer uma transmutação, só que isso é feito natural, E, naturalmente, ainda há grandes discussões disso, mas pode. Normalmente, os químicos dizem que não se pode fazer a transmutação dos elementos na natureza. Mas eu gostaria de chamar a atenção porque se você planta e a planta pega os elementos que estão ali e vai usando, vai chegar um dia, se não repor, ele vai faltar. E não foi o que aconteceu. Porque existem campos aí que funcionam há milhares de anos, não colocava fertilizante, ela continuava. Então não desaparece. Houve alguma coisa que aquele elemento chegou ali de volta. E aí é que é preciso entender isto, como é que isso aconteceu. Houve transmutação, como é feita essa transmutação, ainda é uma discussão. Até agora a química não provou que as plantas fizessem isso. Mas quem sabe os micro-organismos fazem, porque na Terra o elemento só é... Porque dentro de um elemento químico há uma energia incalculável dentro deles assim. O homem criou artificialmente certos elementos químicos. Ele criou certos elementos químicos que não estavam na tabela periódica de Mendeleev. O Mendeleev criou a tabela periódica e essa tabela periódica, o homem criou elementos que não estavam nessa tabela, acima, geralmente, que não estavam nessa tabela. Esses elementos ou nunca existiram no estado natural, são um elemento artificial, ou desapareceram na radioatividade em épocas remotas. Mas, na realidade, o homem criou. O que eu fico impressionado, o André Luiz, na sua obra Evolução em Dois Mundos, psicografada pelo Chico Xavier, ele chega a dizer assim: existe elementos químicos abaixo do hidrogênio e acima do urânio. Como ele deu essa declaração há mais de 60 anos atrás, elementos químicos acima do urânio já foi descoberto, isso é uma realidade científica. Mas elementos químicos abaixo do hidrogênio ainda não. Mas tudo indica que deve existir. Senão o André Luiz não teria dito isso pelo Chico Xavier. E nós sabemos, quando estuda o elemento químico, na hora que você vai entrar no átomo, o átomo, ele vai... O próton, se continuar, ele vira os quartos e você pode dividir isso, então pode perfeitamente existir essa capacidade. Também o André Luiz chega a dizer que o elétron é divisível, não é aceito pela ciência atual, não foi ainda confirmado, mas ele diz que é divisível. Como o elétron tem massa, tudo indica que ele está certo, deve ser divisível. Então, se é divisível o elétron, se é divisível o núcleo, então naturalmente vai também ter alterações na química. Aí você veja que Ernest Rutherford, esse é um grande físico, um grande cientista, considerado um dos maiores cientistas da física nossa. Esse Rutherford provou, no ano 1919,
Ele transmutou elemento bombardeando com partículas alfas. Ele bombardeou com partículas alfas. Partículas alfa é como se fosse um átomo de hélio sem os seus elétrons. O hélio é um átomo que tem no seu núcleo 2 prótons e tem na periferia 2 elétrons. Então ele bombardeia com essa partícula alfa que é como se fosse um hélio sem elétrons. E nesse bombardeio ele conseguiu transmutar elementos. Von Hessel, no livro Origem das Substâncias Inorgânicas, que foi publicado em 1873, o que é que ele diz? As plantas, segundo Von Hessel, parecem transmutar alguns elementos. Ele diz, até agora, a ciência não confirma isto. Até o momento, nas pesquisas, eu procuro estudar muito plantas, e ela normalmente a planta é bem interessante, ela vai juntar vários elementos, vai formar substâncias e precisa de uma grande energia para formar essas substâncias. E essa substância vai formar outra, e às vezes quando vai destruir essa substância, também precisa de grande energia para destruir, até ficar o elemento solto. Ela gasta muita energia. Essas energias ela precisa, e ela na maioria das vezes adquire pela fotossíntese, energia dos fótons do sol. Ela faz isto, mas faz mudanças, algumas mudanças, mas mudança em compostos. Ela não faz mudança ainda dentro do átomo, ainda não tem experiência mostrando. Apesar dela ela fica muito próton solto, muito elétrons soltos, que isso é material que você pode talvez ajudar, porque prótons entrando no elemento químico, ela vai produzir outro elemento químico. Agora, como fazer isso? Porque normalmente esse elemento químico está protegido o seu núcleo pela força nuclear forte, que é difícil de você romper. Mas na ciência rompe-se núcleo do átomo, tanto na fusão como na fissão. Na fissão ela rompe. Mas até agora a ciência ainda não fez. A física nuclear afirma que a estabilidade de um elemento são necessário energia de fixação, que é enorme essa energia de fixação. Difícil de produzir e dirigir essas energias. As plantas fazem isto, segundo Pierre Barange, diretor do Laboratório de Química Orgânica da Escola Politécnica de Paris. Em 1794, ele dizia, até o momento não foi demonstrado. Ele dizia que era possível, esse professor, mas até o momento não foi demonstrado. Pierre Barange, certas plantas podem fornecer ao solo elemento útil e outras plantas. Então a planta, ela pode fornecer alimento útil a outras plantas. Ela fornece do solo, ela joga no solo substância que a outra planta precisa. Como se fosse uma troca, como se ela estivesse ajudando a outra. Essas experiências já é provada, essa existe. Que essa troca aí justifica perfeitamente o rodízio de plantações, a culturas mistas, fertilizante natural. Isso tudo já é confirmado pela física. Essas experiências de uma planta ajudar a outra jogando no solo, tem experiências mostrando isso. Essa daí é verdade. Quer dizer, ele disse lá atrás, mas é o mesmo que está também dizendo das transmutações. Se todo crescimento de planta, olha bem, se todo crescimento de planta esgotasse o solo de elementos que as plantas precisam, então se toda a planta cresce, esgota o solo dos elementos que a planta precisa. Pronto, não tem mais molibdênio, não tem mais cobre, não tem mais
potássio, não tem cálcio. O que acontece? Se ela esgotasse tudo que a planta precisa, há muito tempo as camadas superficiais da terra não teriam esses elementos. Não é o caso que a terra agriculturável antiga existe. Nas terras agriculturáveis antigas, como terras da China, do Egito, da Índia e etc., que naquela época não existia fertilizantes, ninguém colocava nela. E ela continuou. Então aqueles elementos desapareceram. E como fizeram ele chegar de novo ali? Porque foi retirado, foi absorvido. Então, em algum lugar, essa transmutação está acontecendo. Não sei, né, que venha do ar. Faça igual o relâmpago faz e joga ácido nítrico para ser absorvido pelo solo. Pode também vir, porque normalmente existe a hipótese que diz que muitos elementos químicos é formado no pó das estrelas. As estrelas, quando vão morrendo, elas liberam uma quantidade muito grande de energia, e essa quantidade grande de energia, existe hipótese que diz que forma os elementos químicos. Então está vindo essa poeira para cá, e as pessoas dizem que somos poeira de estrelas. Mas são hipóteses, que não está, porque tem alguns mestres que chamam a atenção disso. Principalmente esse agora que eu vou lá ler, Louis Kervran, publicou em 1962 o livro Transmutações Biológicas. Ele diz: nem o homem nem os animais poderá sobreviver nutridos por dietas elaboradas por laboratório. Olha o que ele está dizendo, em 62. Isto é agricultura puramente química. É um erro achar que todas as reações de um organismo vivo seja de natureza química. Ele está chamando a atenção. E nesse trabalho que nós estamos fazendo, você vê que eu mostrei que muitas reações das plantas é feita fisicamente, é feita física, é feita eletromagnética, é feita pelo estudo de hologramas, é feita pelos estudos ressonância dos cristais, é feita de uma forma que ela dá uma comunicação inicial física, de frequência. E esse cientista está chamando a atenção e bate com o pensamento nosso que a planta tem o corpo perispiritual, tem o corpo etérico, tem o corpo mental, e nós podemos entender muitas reações dessas como física, que as plantas têm chakra, tem caminhos que faz esse caminho, os meridianos da acupuntura que a planta traz e faz esses mecanismos, que já discutiam em outros capítulos lá atrás. Rodolfo Alcheca, no seu livro Natureza da Substância. Olha o que o Rodolfo diz. A vida não pode ser combinações de elementos químicos. É algo que precede. Ele está dizendo é algo que precede. Nós falamos muitas vezes aqui que antes da planta existir, existe o modelo perispiritual dela. E esse modelo é que vai mostrar a forma que ela vai ter aqui. Ao modelo, como se fosse uma planta da casa. Que as plantas, igual os animais, igual os homens, há um processo de reencarnação, que nas plantas a palavra mais certa seria paligênese, porque reencarnação não tem carne, paligênese, talvez. As plantas fazem isso. Então, o estudo da paligênese é uma riqueza imensa da compreensão, porque tem muitos fenômenos que não vai entender se não trouxer a discussão física, a discussão desse corpo espiritual que existe nas plantas. Olha o que é que ainda Rodolfo Alchica diz. As plantas podiam gerar matéria
partindo de uma esfera não material, como também eterificá-la. Que é o que diz. No processo de reencarnação, ela parte de lá para cá. Ela que vai trazendo, vai formando aqui a matéria. Aqui, na realidade, é uma materialização do corpo espiritual dela. Mas, naturalmente, ela vai usar o material que nós temos disponível para ela. E nesse material disponível é muito importante os nutrientes, os elementos químicos, as substâncias que vai precisar. O solo vai precisar entendimento disto. Kevran, ainda, a energia poderosa entra em jogo. Olha o que ele está dizendo. Uma energia poderosa entra em jogo no processo de germinação de sementes, transmutando materiais contidos no seu interior. Ele está falando de transmutação aí no processo da embriogênese. Ele está dizendo de forças poderosas que está agindo aí. E realmente age porque é uma multiplicação muito rápida que é preciso ter um controle que não está aqui na matéria aqui. Kevran afirma, olha outra afirmação dele, que o homem de ciência normalmente não trabalha. Forças lunares são importantes para a germinação. As forças lunares. Nós sabemos que é possível. A Lua, ela altera as marés, altera a gravidez, já se sabe disso. Humana mesmo. Então, se altera a gravidez humana, pode alterar a germinação das plantas. Ela altera, porque na realidade a Lua, ela transmite a luminosidade do Sol. É como se ela fosse um leque de recado. O Sol trabalhando aqui durante o dia e à noite, às vezes ela fazendo, ela transmitindo esses fótons que chegam até nós. Por quê? Porque tem tanto planeta que tem esse satélite chamado Lua. Qual é a necessidade disso? A Lua altera? Tudo indica que altera. O que precisa, às vezes, é ainda experiências que possam comprovar isso cientificamente. Mas, se ela altera, é capaz de alterar marés, alterar uma menstruação, altera? Por que não altera? Tem pessoas que dizem, na época de lua cheia, as psicoses pioram. É verdade. E por quê? Qual o efeito? Nós ainda estamos longe de entender isso. Rudolf Steiner, que foi um grande também estudioso dessa área, era um vidente famoso, ele diz, forças cósmicas etéreas existem e influenciam a vida das plantas. Ele está chamando a atenção para outras influências. Ele está dizendo, e tem base o que ele está dizendo. Kevran no campo de interação, o que é que Kevran diz? No campo de interações super fraca, onde não há lugar, não há garantia que entre operação e a lei da conservação da energia estabelecida ou mesmo a existência de um equivalente para as relações massa-energia. No campo da interação superfraca, existe a força nuclear forte, que está dentro do núcleo do átomo. A energia nuclear fraca, ela geralmente é do núcleo para fora, é nas substâncias radioativas que ela vai transmutando. Então ele está chamando a atenção que deve ser a explicação, só vamos encontrar na transmutação na compreensão da energia fraca. Na compreensão da energia fraca. Então, se isso acontece, agora na natureza, para fazer uma mudança, geralmente tem grande carga de energia e tem violências de explosões. No ser vivo isso acontece naturalmente. Nas combinações moleculares, produzindo energia calorífica. Nas combinações moleculares, produzem energia calorífica. No nível nuclear, a energia mais potente, como fissão ou fusão nuclear, como as bombas atômicas. Kevran dizia, por que essas energias não são liberadas nas transmutações biológicas?
Porque é uma energia imensa. Na fissão, na fusão, olha a bomba atômica que o estrago que faz. Por quê? Mas na radioatividade ela vai ser liberada devagarzinho. E esse Kevran, esse cientista, está chamando a atenção da compreensão pela energia nuclear fraca, que você vai entender isto. E as plantas têm para a gente poder entender. Olha o que ele vai continuando. A reação tipo nuclear acontece nas bombas, tipo nucleares, as reações nas bombas, nas estrelas, nos reatores nucleares. Dos seres viventes, essas reações são suaves. São suaves. Você veja. É como se fosse um cofre. Você abre um cofre, você pode abrir o cofre explodindo ele com dinamite. Mas você pode abrir o cofre só movimentando o segredo abre suavemente. É como se você pode fazer essas reações na base da violência, como a bomba atômica, mas os seres vivos sabem fazer isto de uma forma suave, que não há essa explosão. Há uma série de reações, às vezes mínima. Você pega, por exemplo, o nitrogênio. O nitrogênio, quando você junta com oxigênio no laboratório, nos tubos de ensaio, há uma compressão imensa e uma alta temperatura para que isso acontecer. Mas no ser vivente, o nitrogênio e o oxigênio se unem sem precisar dessa compressão e dessa temperatura. Então é como se esse ser vivente tem a chave que abre esse cadeado. Talvez algumas reações do ser vivente que está passando. Que reação é esta? O homem conhece a energia nuclear forte, que está dentro do núcleo do átomo, a nuclear fraca, que está do núcleo para fora, a eletromagnética, que o Sol é uma base, a energia gravitacional e a energia mental, e a energia da vontade, e a energia espiritual, a energia desse corpo mental. Nós ainda estamos longe de mensurar isto. Ele diz, o Kevran ainda diz, falou, micro-organismos tornam fecunda a areia. É assim, micro-organismos tornam fecunda a areia. Tipo a minhoca também faz isso. O humo provém da matéria orgânica. O humo provém da matéria. Antes não tinha matéria orgânica na Terra, não existia matéria orgânica na Terra. Mas se tinha um micro-organismo pode pegar areia e fazer virar humo. O oxigênio e o nitrogênio no tubo de ensaio, no laboratório, com pressão e temperatura alta. No organismo vivo, nas plantas, isso acontece na temperatura ambiente. Kevran observou que a maioria das transmutações existe, o Kevran diz, aí é ele que está dizendo, que a maioria das transmutações ocorre nos primeiros 20 elementos da tabela periódica. Ele diz, sempre requer hidrogênio e oxigênio, o que ele está falando. De acordo com Kevran, ele fala, é Kevran que diz isso, o sódio tem 11 prótons, mas o oxigênio tem 8 prótons. Ele diz, a soma dos prótons é 20. Ele diz 20, a soma do 11 do próton, do nátrio, do sódio, mais 8 do oxigênio, são 19 prótons, que ele diz que forma o potássio. Diz ele que há a possibilidade de formar potássio através do sódio com oxigênio.
Ainda a ciência ainda não demonstrou isto, mas ele garante que é possível. Como isso acontece, entrar, porque na realidade nós sabemos que foi o elemento hidrogênio que vai formando o hélio, o outro vai cada vez mais próton, mais elétron, e vai formando uma série de elementos. Aí ele ainda diz, H1, que é hidrogênio, um próton, hidrogênio tem um próton, mais 19 prótons do potássio. Ele diz que forma 20 prótons, que dá origem ao cálcio. De acordo com ele, o hidrogênio com potássio vai formar o cálcio. Ainda não foi demonstrado cientificamente isto. Silícia, ele fala 14 prótons, mais carbono com 6 prótons, forma 20, que é o cálcio. Então, a silícia mais o carbono forma o cálcio. Aí ele fala, as transmutações, umas boas, outras ruins. A aplicação discriminada de potássio, fósforo, nitrogênio pode alterar o teor das plantas, afetando exatamente a nutrição sadia. A agricultura orgânica só será entendida quando o princípio inteligente for entendido, pelo menos parcialmente. Os cientistas terão surpresa quando estudarem este assunto. Na realidade, o Kevran está dizendo dessa transmutação. A transmutação do elemento químico pela planta, até o momento, não tem. Mas ela faz alterações numa série de substâncias fáceis. E muitas vezes libera só hidrogênio, libera só próton, libera só elétron. Porque essas energias vai às vezes juntar com outras, formar outras. Mas a planta absorve os elementos geralmente por ajuda de bactérias ou de fungos. Ela forma a capacidade de absorver na forma de substâncias. Mas essas substâncias vai se unindo e tem uma grande energia para ajudar essa união. E quando vai desfazendo, também uma grande energia. Mas essa união, na maioria das vezes, é apenas energias eletromagnéticas. E essas energias nuclear forte? Essa energia nuclear fraca? Nós estamos ainda longe de entender esse fenômeno, mas com certeza vamos ficar pensando. Só que eu penso assim, se nas terras que foram plantando milhares de anos lá atrás, no Egito, na Grécia Antiga, aquelas agriculturas lá na Palestina, lá na zona de Israel, na Europa mesmo, na Itália, na China. Então, vai plantando, vai crescendo e vai saindo os elementos, vai saindo. Chega uma hora que não teria elementos. E não existia esse fertilizante inorgânico. E como é que esses elementos chegaram até aí o solo? Alguma coisa aconteceu. Talvez essa transmutação aconteça fora. Talvez até micro-organismo tenha a sua participação. Mas até o momento a planta faz isso, mas com compostos e não com elementos só. É algo para a gente pensar, para refletir, para analisar, porque esse princípio inteligente tem força maior do que a força nuclear forte, a força nuclear fraca e a força eletromagnética. Só que a força ainda do princípio inteligente nem é pensado, quanto mais se discutido o assunto. Ó, que Deus te guarde, boa sorte e até o próximo encontro nosso com essa série Princípio Inteligente das Plantas.